Oi, turminha, tudo bem? Hoje eu vou explicar onde começou o estilo barroco. Depois eu vou destacar a arte do pintor italiano Caravaggio. E para finalizar vou falar bem pouquinho sobre a arquitetura barroca brasileira, tá? Para isso vamos a ler as páginas 11, 12 e 13 do livro de artes, tá? Aí vocês têm toda a informação que precisamos aprender nessa semana. E eu vou fazer simplesmente um resumo para vocês. O barroco surgiu na Itália durante um momento de tensão entre os ideais humanistas e os religiosos devido à Contra-Reforma Católica, tá? No Brasil, essa tendência foi trazida com os jesuítas e demorou bastante tempo em chegar. A igreja na Europa vai utilizar a arte barroca, toda a sua exuberância e dramaticidade, como os principais recursos para tentar conquistar os fiéis, ou reconquistar os fiéis e seus valores que foram questionados pela Reforma Protestante. Então, nesse contexto, a arte estava totalmente relacionada com a religião e as representações bíblicas eram bem realistas e com expressões bem dramáticas, com a tentativa de alcançar as emoções das pessoas. No Brasil, a fé católica utilizava a arte como uma ferramenta de implantação, de ensinamento, porque os nativos indígenas não tinham nenhum conhecimento da Bíblia. Então, era muito diferente do que acontecia na Europa, que aqui na Europa a arte era usada para reconquistar e no Brasil era usada para catequizar e fundar o catolicismo, tá? Um dos principais artistas do barroco foi o italiano Caravaggio, e a Igreja Católica encomendava suas pinturas, e o mais legal é que ele era autodidata, ou seja, que ele aprendia sozinho, sem ajuda de mestres ou professores. E a qualidade técnica dele era impressionante. O Caravaggio tinha uma personalidade muito forte e um estilo bem extravagante, e as suas pinturas chocaram a sociedade. Suas obras são consideradas revolucionárias pelo forte realismo e pela dramaticidade e expressividade dos personagens que ele representava. O artista utilizava esse jogo de luz e sombra, que é uma técnica típica do barroco, conhecida como claro e escuro. E a aplicação dessa técnica de claro e escuro, de contraste, gerava uma espécie de suspenso na pintura. E outra característica típica do Caravaggio era a imaginária diagonal que ele sugere, e que sugere uma ação. E isso pode ser notado nos personagens que parecem que estão em movimento. E um dos motivos do Caravaggio causar controvérsia é que ele usava camponeses e até mesmo moradores de rua como modelos para os seus personagens. E a questão é que os personagens criados eram ilustres e sagrados. O que eu quero dizer é que, por exemplo, Jesus era retratado com o rosto de um simples camponeses. E essas representações eram tão realistas que o artista chegava a pintar, por exemplo, a pele rogada e até as unhas sujas do modelo. E isso era muito legal, muito bacana, porque aproximava muito a Cristo e os íconos, aproximava aos mais humildes, aos mais pobres. No Brasil, também houve representantes que levou elementos simbólicos e particulares de sua cultura e do contexto para a arte, como o pintor Aleijadinho e o mestre Ataíde, que vimos na aula passada. Eles representaram muito bem o barroco brasileiro, se lembra que falamos dele nas aulas anteriores. A maior expressão artística do barroco foi a arquitetura. A igreja tinha um intuito de proclamar a fé, de proclamar a religião. E por isso os templos eram grandiosos e era uma forma de demonstrar todo o poder que a igreja tinha nesse momento. Algo muito importante que temos que destacar, que tanto o barroco europeu como o barroco brasileiro possuem características próprias e algumas diferenciações.
até porque o barroco brasileiro foi influenciado pelos portugueses e depois sofreu influência direta dos artistas locais que foram adquirindo características próprias e formando a identidade singular do barroco produzido no Brasil. No Brasil, as igrejas foram decoradas com entalhes em madeiras, alguns desses entalhes foram cobertos com ouro. O teto também era pintado com cenas bíblicas. Aqui na página 13 vocês têm vários exemplos disso. Havia esculturas de santos, de anjos, com flores e vários elementos decorativos. Toda a produção barroca com mais destaque que se concentra está na cidade de Minas Gerais. E outras características arquitetônicas são as colunas salomônicas, ou frontões interrompidos e triangulares, que é um elemento que fica na fachada, em cima das portas de entrada, as torres que ficam nas laterais. E como exemplo disso, temos a fachada da Igreja São Francisco de Assis. Vocês podem apreciar isso, podem buscar em internet também, em diferentes sites de internet, e aqui tem algumas imagens desses exemplos. Gente, de atividade, vocês vão ter que fazer o seguinte: completar o desenho adicionando características do barroco brasileiro, e uma segunda atividade é um caça-palavras. É bem simples o que tem que fazer e, gente, bom trabalho, bom recesso e até breve. Tchau, tchau.